Olá, olá pessoal, tudo bem? Esse é o Observador, nosso canal aqui de assuntos do dia, né? E a gente vai vendo, deixa eu acender a luz aqui, opa, melhorou. E aí, gente, tudo bem? Se puder, por favor, se inscreve no canal aí, para dar uma força pra gente aqui. Olha lá, essa é a matéria falando sobre o julgamento do Bolsonaro na revista The Economist, que é uma revista inglesa, britânica, né? Que colocou o Bolsonaro, gente, como um exemplo a ser seguido pelos democratas do mundo, né, o jeito que, a forma como a Suprema Corte brasileira está tratando o Bolsonaro, é a forma como os Estados Unidos, por exemplo, devem fazer com o Trump. A mesma coisa. Aliás, o Trump já passou pelo que o Bolsonaro está passando, só que antes das eleições do ano passado, né, que ele quase foi preso em Nova York, pela Suprema Corte de Nova York. Lá nos Estados Unidos, gente, como os estados são independentes lá, tem até uma brincadeira. Estados Unidos é o único país do mundo que não tem nome. O nome Estados Unidos, são Estados Unidos, não tem um nome, né? Porque a América Central também é a América e a do Sul também é a América, né? Todos nós somos americanos, né? Da Patagônia até lá no Alasca. Mas, e lá tem Senado Estadual e Suprema Corte Estadual. Todo o estado lá é um pequeno país, é como se fosse um país independente. Só que todos eles estão dentro da federação. Né? É uma república. Na verdade, a Constituição americana, os pais fundadores dos Estados Unidos, né, eles nunca falaram na Constituição do Estado americano como democracia, nunca, como república. Não há democracia na República Norte-Americana, não há democracia, não existe essa palavra. Essa palavra é uma invenção... Bom, deixa pra lá. Mas tá aí a The Economist falando que Bolsonaro vai ter que se ferrar mesmo. É uma revista esquerdopática, jornalista, e dizendo que é um bom exemplo o que o Brasil está fazendo contra o Bolsonaro e contra a oposição à esquerdopatia lulística, woke, bolivariana brasileira. É bizarro, cara, é bizarro. Esses caras querem um comunistão e ponto, acabou. É isso que eles querem. A revista é de hoje, dia 28 de agosto, quinta-feira, né? E destaca o Brasil assim, falando sobre maturidade democrática. Vai vendo. Como que um país bolivariano sem vergonha desse que é o Brasil tem alguma maturidade democrática, gente? Você vive numa das maiores democracias do mundo. Se a gente for colocar a democracia como palavra... bom... que é a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha é um país mega democrático, né, gente? Tem eleições e toda hora muda, entra um, sai outro, entra esquerda, entra direita, conservadores e o Labour Party, Tory, e fica mudando o tempo todo, né? No Brasil não, é esquerda desde que a gente se entende por gente, é esquerda, esquerda, esquerda. Quando é que a gente vai sair desse buraco e dizer que o Brasil tem uma maturidade democrática? Que os Estados Unidos devem se inspirar nela? É bizarro, né? Essa análise aí, gente, é um editorial, tá? É uma coluna editorial. Tá aí, o julgamento de Bolsonaro é o título, né? Falando que ele tentou subverter o resultado das eleições. É bizarro. E colocaram ele desse jeito que vocês estão vendo aí. Por quê? Porque estão comparando o Bolsonaro ao tal viking da invasão do Capitólio, quando Trump perdeu para o Biden, lembram? Aí tem esse cara aí, gente, ele tá com um chapéu de pele de búfalo com chifres de búfalo. Não seria uma incongruência chamar esse cara de viking? Como assim viking? Lá na Escandinávia, onde os vikings... Eu não sei. Isso aí tá me parecendo mais sei lá, um arremedo de um índio americano, né? Um Apache, sei lá, um Sioux, do que um viking, né? Mas de qualquer jeito. Fizeram essa comparação esdrúxula, brega pra cacete. O que tem uma coisa a ver com outra, né? Mas tudo bem. E dizendo que ele tentou subverter as eleições de 2022. Não foi o TSE, não, que subverteu tudo, não, né? Inclusive mudando a regra do jogo eleitoral entre o primeiro e o segundo turno, mudando as regras ali. Alexandre de Moraes era o presidente do TSE. Cara, é bizarro, né? Esse pessoal
assim, eles estão bancados mesmo por uma elite aristocrática mundial que a gente não sabe. É porque nós somos chapéu de alumínio e terraplanistas, né? Olavistas nós somos, né? Então, a gente acha que não está correndo nada por trás. Não existe nenhuma eminência parda por trás de tudo que está acontecendo agora. Inclusive com o Trump ontem, chamando à conversa Jorge Soros e o filho do Jorge Soros, esse investidor trilionário, que esteve no Brasil semana passada se encontrando com o pessoal do governo do Luiz Ignorácio Mula da Pinga, né? Então o Trump chamou o Jorge Soros e falou: ó, eu vou pegar vocês na lei rico, hein? E vou ferrar com vocês. Não sei se o Trump tem pica para isso, mas o artigo chama-se O Brasil oferece aos Estados Unidos uma lição de maturidade democrática. Pô, puta merda, hein? Né? Um governo que foi colocado, transplantado da cadeia para o Palácio do Planalto, com um descondenado, comprovadamente ladrão, com todas as suas súcias, toda a sua camarilha, tirado da cadeia, colocado na presidência, porque o pessoal estava com medo do Bolsonaro, um deputado do baixo clero. Eles não podiam admitir, gente, que um cara que viesse lá das massas do baixo clero, inclusive um capitão do exército, assumisse a presidência. Quando o Bolsonaro assumiu, o pessoal falou: caramba, não pode, isso não pode acontecer nunca mais, a gente tem que dar um jeito. Tira Lula da cadeia, pelo amor de Deus. Transplanta o cara para a presidência. Tá lá, colocaram o cara lá, né? Aí o cara não tem apoio nenhum, como é que faz para governar? Através da Suprema Corte Brasileira, encabeçada como ponta de lança o senhor Alexandre de Moraes, já magnetizado, sem poder ir para os Estados Unidos, onde ele deve ter investimentos, com certeza, todo mundo tem, né? Esse pessoal que ganha bem tem conta bancária nos Estados Unidos, compra casa, compra apartamento de 22 milhões de reais, né, o Barroso, bailarino. Então tá aí, continua. A revista faz referência então ao Viking do Capitólio, né, lá em 2021, no 6 de janeiro de 2021, logo depois nós tivemos o 8 de janeiro de 2023, aquele espetáculo bizarro, né? Ai, ai. E a revista ainda elogia muito o STF, né, como barreira contra o autoritarismo brasileiro. A mesma coisa que acontece com os Estados Unidos, segundo a revista, que o Trump seria um extremista da direita. E ele já foi democrata, né, gente? O Trump começou a vida política dele do outro lado, democrata. O Trump nem é tão direita assim, né, eu diria, tão liberal, digamos assim, não é tanto. Ele seria um centro-direita, porque ele já foi centro-esquerda também, né? Como lá só tem dois partidos, você tem que ficar, ou é um ou é outro. Se você brigou com um, você tem que migrar para o outro, né? Gente, então eles falam também da ditadura militar entre 1964 e 1985, a Constituição de 88, nesses moldes comunistas para barrar qualquer coisa que viesse contra o regime que foi implementado a partir de 1985, com Zé Sarney dali para frente, depois da morte do Tancredo, né? E eles vêm falando que, diferentemente dos Estados Unidos, políticos brasileiros de diferentes espectros ideológicos têm mostrado disposição para seguir regras democráticas e promover reformas. Você vê que a revista ela fala mal, ao mesmo tempo fala bem de políticos da direita, né? Ainda menciona pressão externa, o artigo, né, falando sobre o tarifaço do Trump de 50%, das sanções contra o Alexandre de Moraes, mas elogia demais o Alexandre de Moraes como salvador da democracia bolivariana do Brasilquistão, e argumenta que as ações do Alexandre de Moraes podem ter efeito contrário, fortalecendo a posição, as ações do Trump podem fortalecer o Lula e a determinação do Brasil de proteger a sua democracia. A capa fala coloca lá o cara, né, o Viking do Capitólio aí, do 6 de janeiro de 2021. Cara, é bizarro, né? Bom, em resumo, a revista se posiciona do lado contrário ao Trump, do lado dos democratas americanos, do lado do Labour Party lá da Inglaterra, da Grã-Bretanha, do lado do PT. É um jornal de esquerda comunista, é um folhetim comunista, né? E chama o Brasil de adulto democrático, que o Brasil é um país muito adulto democrático. Desde que todo mundo seja de esquerda, beleza, o Brasil é bem
adulto, bem assim, maduro, uma maturidade democrática. Desde que todo mundo eleito seja de esquerda, o governo de esquerda, o STF de esquerda, o parlamento todo de esquerda, todo mundo comunista, aí beleza. Se tiver alguém do outro lado falando em conservadorismo, liberalismo, neoliberalismo, pós-liberalismo agora, do J.D. Vance, que agora estão falando em pós-liberalismo, católico, evangélico, aí não pode. Não pode. Se você for centro-esquerda, centro um pouquinho à direita, aí a gente deixa. Tipo PSDB, centro-esquerda. Mas se o governo for de extrema esquerda, né, se o parlamento todo for, sei lá, 70% de extrema esquerda, aí beleza, aí pode. Aí é maravilhoso. Agora, se tiver alguma coisa no espectro da direita, não, é proibido, não. Aí você está tentando vilipendiar as instituições democráticas. Não, aí não pode. Não, aí a gente não deixa. Aí a gente pega o STF, mete a caneta, manda a polícia atrás de você 6 horas da manhã, a federal, mete você dentro de um inquérito com cautelares, tornozeleira eletrônica e te prende, pronto, acabou. Se você for deputado ou senador, você perde o mandato, Daniel Silveira, Deltan Dallagnol, ou você fica com tornozeleira eletrônica, ex-presidente, ou como Marcos Duval, que é senador da República. Vergonhoso aqui, né? Você pegar um senador da República que foi eleito, um deputado que foi eleito para parlamentar é para falar o que ele quiser. Na Constituição ele está liberado para falar o que ele quiser, não pode ser preso de hipótese nenhuma, mas prendem o cara, botam tornozeleira eletrônica num senador da República. É bizarro, hein, gente? E ao mesmo tempo a gente vê essa bizarrice aí dessa revista The Economist. The Communist, isso aí, né? Pessoal, ninguém disse que ia ser fácil. Ninguém falou que ia ser fácil. Mas ano que vem existe uma janela muito boa aí pra gente dar uma mudada nesse cenário, hein? Valeu, pessoal. Então, pessoal, valeu. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente. Eu sou Fábio Pirajá. Muito obrigado e até o próximo vídeo.